A Agenda Econômica está de volta, conversando com o presidente do Conselho Federal de Economia, Júlio Miragaia, sobre a reforma da Previdência que está em análise aqui no Congresso. Júlio, você falava no bloco anterior, né, dessa questão da longevidade da população brasileira e da diferença regional, né? E também tem a diferença entre o trabalhador do campo e o trabalhador da cidade. Tem uma outra diferença, que o trabalhador do campo, ele começa, como você mesmo dizia, muito jovem, mas sem nenhum registro. Como é que fica? Eu queria tocar um pouquinho nessa questão da reforma, da questão da terceirização, né, que foi aprovada recentemente no Congresso, sancionada pelo presidente Michel Temer, e que você tem aí uma possibilidade de precarização, não tem aí uma possibilidade de reduzir a contribuição para a Previdência? Com certeza tem, né? Tem por dois aspectos. Primeiro, pelo rebaixamento salarial que vai acontecer. Vários estudos mostram que o empregado terceirizado, ele tem um salário equivalente a 75%, né? Ou seja, 25% menor do que o contratado efetivo. Entre várias outras coisas, tem uma jornada de trabalho maior, um tempo de permanência na empresa menor, né? Uma taxa de acidente de trabalho muito maior. São vários aspectos negativos. É a total precarização nas relações de trabalho. E tem esse aspecto, o fato de ter um salário menor e também pela relação contratual que ele tem com a empresa, isso tende a reduzir a contribuição previdenciária. Por exemplo, o risco da chamada pejotização, né? Ele deixa de ser um funcionário, ou seja, um empregado com contribuição à Previdência, e passa a ser, entre aspas, uma empresa, né? E isso vai significar sangria nos recursos para a Previdência. Então, nessa reforma que está sendo discutida, a reforma trabalhista, que já foi tocada na parte da terceirização, há a ameaça concreta, né, de redução das contribuições para a Previdência. O governo mandou o projeto para o Congresso e mandou um projeto que todo mundo considerou, mesmo a base do governo, considerou muito arrochado, né? Um projeto dos mais arrochados. Vamos ver um pouquinho o que pensam dois senadores que a gente ouviu sobre o assunto, um do governo e da oposição. Parece que os dois concordam em um ponto. Vamos ver rapidinho. Há um déficit global nas aposentadorias por conta do sistema público, do serviço público, que na verdade dá aos servidores aposentadorias bastante diferenciadas, desproporcionais em relação à maioria do regime geral, e que precisa ser resolvido de outra maneira, não jogando a conta sobre os trabalhadores mais pobres, sobre os trabalhadores rurais, sobre as mulheres e sobre aqueles segmentos que recebem benefícios de, no máximo, um salário mínimo. O importante é dizer nessa hora que a reforma é necessária e, ao mesmo tempo, dizer que o governo, se mostrando disposto ao diálogo, isso certamente irá facilitar sua aprovação, porque existem resistências. O senador Garibaldi, ele foi ministro da Previdência, então ele sabe muito bem do que está falando. O senador Humberto Costa foi da Saúde, né, em governos diferentes. O governo botou um monte de bode na sala para depois ir tirando aos pouquinhos e conseguir aprovar uma reforma mesmo assim? Eu acho que em parte sim, mas em parte esse recuo do governo que a gente está observando agora é pela reação da sociedade, né? A reação da sociedade foi muito forte. Não podemos esquecer que há pouco tempo atrás, no dia 15 de março, eram centenas de milhares de brasileiros nas ruas protestando contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, contra a lei da terceirização. Então, o governo hoje, que é um governo frágil, né, ele recua diante da proposta inicial, mas lembremos que o ministro Meirelles, ele dizia, quando a proposta foi colocada, que não poderia haver recuo em nenhum dos pontos. Ele era enfático, não tem como recuar em nenhum dos pontos, sob pena de quebrarmos a Previdência e não termos como cumprir os compromissos de pagamento dos benefícios, né? Então, hoje o governo está posando um pouco de bonzinho na história, de estar, né, sendo um pouco transigente, mas na verdade não é transigência, é a sociedade, né, que reagiu muito fortemente e que obrigou o governo, né, a estar reagindo. Mas é importante a sociedade ficar alerta, porque esse recuo pode acontecer agora apenas para aprovação, para ter os 308 votos, e depois, seja através de emendas, seja através da lei ordinária, boa parte daquilo que ele está recuando, ele tentar
apresentar. Agora, a gente só vai saber como essa reforma fica quando ela for, de fato, aprovada, né? Mas tem alguns pontos que a gente já sabe. Por exemplo, não se tocou na Previdência dos militares. Por que você acha que... E os militares são servidores públicos, né? O senador Humberto Costa fala aí de um déficit maior na questão do serviço público. Mas não se tocou na questão dos militares, que são servidores públicos, aposentam muito mais novos que a grande maioria dos servidores públicos e contribuem com menos. Por que você acha que aconteceu isso? A força política, o lobby, né? Tem uma força política grande. Né? Aliás, isso vai acontecer, não tenho dúvida nenhuma, né, em relação a diversos segmentos que têm força política, os próprios policiais militares. Né? A sinalização que foi feita lá no Espírito Santo, acho que é categórica. Né? Uma paralisação dos policiais militares, né, é o caos na sociedade. Então, são segmentos que têm uma força política muito grande, uma força de pressão muito grande. É a força das armas, né? Força das armas. Força das armas. Então, é incrível, né? Mas simplesmente, não, isso aqui a gente discute depois. Né? Por que discute depois? Júlio, com o que vocês concordam que precisa ser reformado? O que precisa? Sim. Acho que tem que fazer uma discussão séria em relação a essa questão do padrão demográfico. Né? De fato, alguma coisa pode ser ajustado. Né? Agora, o fundamental que a gente acha é que tem que ter uma discussão inicial sobre as fontes de financiamento da Previdência. É um absurdo se colocar a discussão apenas sobre o aspecto da despesa, e aí significa rebaixamento de direitos, sem discutir as fontes de contribuição. Né? E aí entra a discussão do orçamento do governo. Tá certo? Para quem vai esse orçamento? Não podemos esquecer que grande parte desse orçamento está direcionado para a turma que está no topo da pirâmide, através de pagamento de juros da dívida pública, como constatar, não, mas não tem como não pagar. Não, mas por que o Brasil, nos últimos 2 anos, gastou 900 bilhões de dólares, quase R$1 trilhão, quase R$1 trilhão com pagamento de juros da dívida pública? Tá certo? Recentemente, um grande jornal divulgou que a renúncia fiscal no Brasil, o ano passado, somou 284 bilhões de reais, toda a natureza. Essas contas têm que ser colocadas na mesa, porque eu tenho que comparar isso e pensar, poxa, mas eu estou gastando 40 bilhões com o pagamento do benefício da prestação continuada, que está beneficiando 4 bilhões de pessoas. E o governo está dizendo que vai desvincular do salário mínimo, vai desvincular e vai ampliar essa idade gradativamente até 70 anos. Esse cidadão que começa a trabalhar ali como biscateiro, como ambulante, que mora nas periferias das grandes metrópoles, nas favelas, sem acesso a esgoto sanitário, sem acesso à água potável, esse cidadão não vive até os 70 anos. Significa ele está negando o direito, né, da aposentadoria a uma parcela enorme da população. A regra da Previdência que existe hoje já prevê um aumento da idade mínima com o fator previdenciário que começaria a valer agora em 2018, né, no ano que vem, e iria até 2026. Você acha que essa regra, como está, ela resolve essa questão da demografia, a questão do envelhecimento da população, ou de fato precisa de alguma regra nova? Mas a regra que estava prevalecendo, eu diria até que poderia prescindir do fator previdenciário e aquela regra do 95-85, que gradativamente a cada 2 anos aumentar um ano, até, se não me engano, 100, 90, alguma coisa assim. Ela resolve esse problema. Hoje, o governo diz, tem pessoas que se aposentam com 49, 50 anos. Não é verdade. Pela regra 95-85, que aumentaria gradativamente, ele só aposentadoria se ele começasse com essa idade, se ele começasse a trabalhar com 5 anos de idade. Isso não existe, tá certo? Então, hoje, o governo tem como argumento algumas situações que não inexistem. Né? Já temos um sistema que dá sustentabilidade. O que acontece é que teve uma crise muito forte no mercado de trabalho, teve uma redução muito forte nas contribuições de empregados e empregadores, e o governo se aproveita dessa situação para projetar um quadro futuro irreal e vir com uma proposta draconiana como essa. Você acha que tem possibilidade de se retornar depois de uma volta da economia, de uma melhora da economia? De fazer uma mudança para melhor? Não tenho dúvida nenhuma, né? A gente vive essa crise, mas eu acho que o Brasil é um país que tem um potencial imenso, são 207 milhões de consumidores, um país com uma riqueza muito grande, tem tudo para retomar o crescimento, desde que as medidas, né, as políticas macroeconômicas sejam as mais acertadas e não, né, algumas que a gente tem visto. Mas o Brasil tem condição de retomar o crescimento, tem condição de voltar a gerar os empregos necessários à sua população, aumentar a formalização no mercado de trabalho e, dessa forma, tornar novamente a Previdência sustentável. Algumas situações têm que ser bem vistas, né, e bem discutidas. Por exemplo, a aposentadoria rural, ela não é sustentável.
tá certo? Porque não foi feito o colchão de gordura lá atrás, né? E o Brasil viveu um processo de êxodo rural onde milhões de trabalhadores se aposentaram nessa situação, né? E hoje, inclusive, vários deles estão em área urbana. Isso tem que ser visto como um programa social. Ela não tem que ser autossustentável, a aposentadoria rural. Ela tem que ser vista... Não? Hein? Daqui para frente não, porque o trabalhador, nós estamos falando de uma massa de trabalhadores. O Brasil moderno, o agronegócio representa uma parcela ínfima da população rural. Ainda temos no campo algo em torno de 30 milhões de brasileiros, né, algo perto de 15% da população, e a grande maioria ainda é constituída de agricultores familiares, de trabalhadores pobres. Esses trabalhadores não têm condição de fazer uma contribuição poupuda à Previdência Social. Júlio, agradeço a sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço o convite. E agradeço também a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Esse tema vai voltar a ser discutido. Se quiser enviar seus comentários e sugestões, fale com a gente pelo WhatsApp 61 999 66 16 ou pelo telefone fixo 0800 6122 11. Para rever este programa ou qualquer outro de nossa programação, acesse a página na internet senado.leg.br/tv. Até a próxima Agenda Econômica.